Este é o Fair Tópicos no Fair Mormon Podcast. O título do artigo desta semana é Assuntos Desafiadores e Como Guardar a Fé, parte 6, por Michael R. Ash, traduzido por Paulo Magnani e lido por Márcia Denardi. Este artigo foi usado com a permissão do autor e do Deseret News. Outros artigos de Michael Ash podem ser encontrados no DeseretNews.com. Poucos membros da igreja já se depararam com sérios argumentos anti-mormons. Muitos já escutaram alguns comentários críticos à igreja na mídia ou por meio de conhecidos. Aqueles que já foram a conferências gerais, a uma casa aberta no templo ou a algum espetáculo histórico da igreja, provavelmente já viram manifestantes e aceitaram por curiosidade alguma literatura anti-mormon. Depois de uma olhada no material, é típico que se jogue o folheto fora e o testemunho do membro permaneça ileso. Outros membros se deparam com material anti-mormon na internet. Na privacidade de suas próprias casas, sentados sozinhos no computador, eles podem não ser tão rápidos assim em descartar a informação. Podem passar um pouco mais de tempo lendo, podem achar que a informação é escandalosa e, portanto, um pouco tentadora. Podem sentir que seu testemunho é seguro e então não haveria problema algum e se aprofundar um pouco mais. Afinal, por que temer se você tem a verdade? Enquanto a maioria dos membros sairão de sites anti-mormon sem sequer um arranhão em seus testemunhos, pelo menos alguns membros acabarão questionando suas convicções religiosas fundamentais. Por que essa diferença? As razões são complexas, mas tentarei examinar alguns problemas comuns que podem tornar o testemunho de uma pessoa mais vulnerável. Quando examinamos as narrativas daqueles que deixaram a igreja, descobrimos características comuns em muitas de suas perspectivas religiosas. Tipicamente, eles têm ideias religiosas fundamentalistas e frequentemente são ingênuos quanto a alguns aspectos particulares do Evangelho e a alguns eventos históricos do início da igreja. Isso não quer dizer que esses membros apostatarão, mas essa forma de ver as coisas potencialmente os expõe ao desastre. Eu deveria fazer uma pausa aqui e esclarecer que não estou usando o termo fundamentalista para me referir àqueles grupos que praticam poligamia, mas sim a uma percepção sobre assuntos religiosos. Para muitos cristãos, o termo se refere àqueles que firmemente afirmam suas convicções cristãs fundamentais, como, por exemplo, uma Bíblia infalível, uma Bíblia que não contém erros e que é literalmente interpretada e historicamente precisa, apesar dos conflitos com a ciência e com estudos modernos. Por associação, o termo fundamentalista também descreve aqueles que têm abordagens muito rígidas, inflexíveis e imutáveis no que concerne às suas crenças religiosas. Um mormon fundamentalista, como o termo será usado nesta série, se refere àqueles membros que tendem a abordar tópicos do Evangelho de forma rígida e inflexível. Eles tipicamente pensam em branco e preto quando se fala das Escrituras, da doutrina e dos profetas. A maioria de nós gosta de achar que somos mente aberta e que não abordamos assuntos complexos de forma branca e preta. Na verdade, entretanto, cada um de nós tem pelo menos algumas crenças rígidas e todos nós, às vezes, tomamos posições inflexíveis em crenças que não examinamos profundamente. Talvez nós nunca antes tenhamos nos deparado com assuntos religiosos complexos ou nunca consideramos pensar fora da caixa das interpretações convencionais SUD. Talvez nunca tenha nos ocorrido que algumas coisas que escutamos de outros membros não eram baseadas em revelações, mas sim em tradições e suposições. Se construirmos nossa casa de palha em uma fundação de areia, de crenças não doutrinárias, nosso completo sistema de crenças poderia sucumbir com um forte ataque da oposição. Poderíamos considerar, por exemplo, que todos os profetas, de todas as épocas, compreendiam todas as doutrinas do Evangelho, princípios e práticas da mesma maneira. Poderíamos crer que um profeta sempre seria espiritual, cheio de conhecimento, bondoso e disciplinado, que ele nunca poderia errar em assuntos religiosos ou ter crenças pessoais que posteriormente, por revelações ou conhecimentos adicionais, se mostraram incorretas. Nós podemos, sem intenção, enxergar outros assuntos mormons claramente em branco e preto. Por exemplo, nós podemos concluir que os mormons têm a verdade e os outros não. Ou então, que pagar o dízimo garante a estabilidade financeira ou prosperidade e não pagar o dízimo levará à ruína financeira. Ou ainda,
que o Espírito fala aos Mormons e não aos não-Mormons. Ou então, se você viver uma vida reta, seus filhos todos servirão missões e serão selados no templo. Se seus filhos se afastarem ou se sua vida for cheia de problemas, é porque você não está vivendo retamente. Tal maneira fundamentalista de enxergar a vida pode nos expor a problemas. Ou havia cavalos na América Antiga, diria a mentalidade fundamentalista, ou o livro de Mormon é falso. Ou houve um dilúvio no planeta inteiro que literalmente acabou com toda forma de vida, ou a Bíblia é falsa. Para o fundamentalista não há meio termo. Se eles se depararem com informações convincentes de que não houve um dilúvio mundial, ou que os cavalos atuais não existiram nas Américas, então todo o seu sistema religioso se desfaz sob eles. Como nos libertamos dessa mentalidade fundamentalista e qual seria uma melhor abordagem? Fique ligado nos próximos episódios. Obrigada por acompanhar este episódio Fair Tópicos. Esta é uma produção da Fair Mormon. As opiniões expressas neste podcast não são necessariamente a visão da Fair Mormon ou de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a aumentar a popularidade deste podcast, compartilhando com seus amigos. Obrigada e até o próximo episódio Fair Tópicos.